Olá, é com enorme satisfação que participo da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, né? Nessa apresentação, a gente vai falar sobre as etapas de construção de um sensor de alta tensão para conversores estáticos, ou conversor auxiliar, como assim preferir. Eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Maurício Nassau, sou técnico eletrônica formado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, e atualmente eu trabalho como técnico na manutenção corretiva de trens, né? Falhas elétricas em geral, porém com especialidade nos conversores auxiliares ou de tração. O objetivo dessa apresentação é a gente chegar nessa placa, né? De antemão, eu adianto a vocês que eu tenho reaproveitado sucatas, né? Esses conectores, né, que está circulado de vermelho, também é reaproveitamento de sucata. E o transformador em vermelho aí está em ênfase, né? O transformador grandão também é reaproveitado de sucatas. Então, a gente tem que entender qual o problema que está acontecendo na CBTU Recife para ter surgido esse projeto, né? À direita, vocês veem a imagem do sensor original. Ele é um sensor que é caro, quando quebra não tem como dar manutenção, pois internamente o circuito das bobinas, eles são colocados a resina. E mesmo que não tivesse a resina, não tem como consertar curto-circuito de espiras, né? São 20.000 espiras no primário e 2.000 no secundário. Então, quando esse sensor começa a curto-circuitar as bobinas do primário, uma resposta que a gente esperava de um sinal CX acaba sendo menor que X. E uma das grandes dificuldades da empresa é compra de material, porque ela está vivendo um período de dificuldade orçamentária. Um sensor novo desse custa R$ 15.885,17, né? Aí está um orçamento aí do sensor circulado em vermelho, R$ 15.885,17. E a gente lá na CBTU conseguiu desenvolver um sensor compatível que não custa 1% do sensor original, né? Se a gente comprar as peças do mercado internacional, a placa, a construção da placa, né, desde a compra dos componentes, como a confecção da PCB, sai em torno de R$ 60. Se a gente comprar aí no mercado nacional, dá em torno de R$ 140. Como houve as compras das duas formas, tanto no mercado nacional como internacional, o custo médio de placa aí saiu por R$ 100. A gente precisa entender como é que ter uma visão geral de como a alta tensão chega lá nos sensores. Primeiro temos a subestação. A subestação vai sair 3.300 volts contínuo lá na CBTU Recife, transportado pelo condutor de transmissão, que a gente chama de catenária. Do trem para a catenária, há uma peça chamada pantógrafo. O pantógrafo ele faz a captação da energia e joga para as cargas que vai consumir 3.300 volts, que é a tensão nominal da catenária em Recife. Esses 3.300 volts, no nosso caso aqui, ele vai para o conversor auxiliar, entrando aqui pelo L+, e o L-. Esse primeiro sensor é um sensor que fica antes do contator de entrada. Ele verifica se existe a presença de tensão. Se a tensão ela está num regime aceitável, o contator fecha e o segundo sensor ele passa a fazer leitura. Note bem aí que o primeiro sensor já está com a leitura defasada, lendo 2.891 volts. Ainda está aceitável para essa posição aí do primeiro sensor. Se esse problema estivesse no segundo sensor, esse conversor ele deixaria de gerar 380 e geraria uma tensão maior que 5% do que 380, já chega já próximo aos 400 volts. O conversor percebe a falha e ele entra em proteção. Esse que está lendo 2.891 volts é um sensor original, daquele da foto anterior que eu apresentei. Esse 3, que está lendo 3.378 foi um dos sensores que projetei e instalei nesse trem. A função aqui do conversor, além de gerar 380, é gerar em torno de 72 volts para o carregamento da bateria. Sensor original internamente. Percebam bem que todos esses daqui da foto estão com falha. Todos eles foram eu que tirei. Fora esses 6, teve também mais uns 6 que eu tirei, né? Em torno de 12 sensores que eu tirei dos trens da CBTU Recife. Assim que o pantógrafo encosta lá na catenária, vai haver 3.300 volts chegando no sensor por meio de resistores.
Por quê? Por meio de resistores. Esse sensor é um sensor não equilibrado. O que significa não equilibrado? O engenheiro projetista vai definir em qual regime de tensão esse sensor vai operar. Como em Recife é 3.300 volts, o projetista ele definiu que teria que ficar 756 K. 3.300 volts dividido por 756 K tem uma corrente no primário de 4,36 miliamperes, próximo à corrente nominal desse sensor, que é de 5 miliamperes. Basicamente, esse sensor, pela relação de Spira, né, ele vai fazer a corrente de saída ser 10 vezes maior que a corrente de entrada. Enquanto a gente tem 4,36 miliamperes na entrada, a saída vai sair 43,6 miliamperes. Vale destacar também que esse VA, e mais VA e menos VA, é a entrada de mais 15 volts e menos 15 volts para o funcionamento do sensor. Agora a gente precisa, já que a gente viu como funciona, né, uma ideia do sensor original, a gente agora vai focar aí as etapas de construção do HVS, né? Vai fazer dar uma visão geral, de como fazer a modificação para instalar ele, como ele foi feito, né? E quais os resultados esperados. O HVS ele vai reaproveitar esse banco de resistores. Aqui está o sensor original, né? Os 3.300 volts ele entra por aqui por baixo, passa pelos resistores, por esse cabo entra aqui no sensor, esse cabo está conectado aqui, e sai por esse cabo, passando pelos resistores novamente, e vai para o terra. Então, esse é o caminho da corrente 4,36 miliamperes. Quando for instalar HVS, né, esse sensor aqui está fora, e aqui ó, a gente dá um curto aqui e abre essa conexão. O porquê isso? A gente vai ver aqui mais na frente. Esse é o sensor original. Pronto, aqui é a modificação para instalar o HVS. Lá, o último resistor que é para o terra, a gente rompeu aquela conexão e botou um resistor de 1K. Esse resistor de 1K, quando tiver os 4,36 miliamperes na entrada, esse VIN vai dar um valor típico aí de 4,36 volts. Ah, mas você inseriu aí um resistor de 1K e alterou a configuração de entrada. Olha, 1K em relação a 756K é menor que 0,1% aí de erro, né? Então, até de acordo com o Boylestad, Malvino, disse que é normal que quando você insere um perímetro no circuito, você altere a configuração original, porém é insignificante e dá para aproximar perto do ideal, desconsiderando essa resistência de 1K inserida. Então, o VIN vai para o circuito aí com o optoacoplador e no final a gente vai ter a mesma resposta de 10 vezes a corrente de entrada. A corrente de saída IS vai ser 10 vezes a corrente de entrada. Pronto, aqui tem um circuito presente no esquemático. Aquele resistor de 1K que eu comentei com vocês é esse R4 aqui. VIN é aquela corrente 4,36 miliamperes vezes a resistência de 1K. No caso VIN, ele passa a estar no pino 3 do amplificador operacional, na entrada não inversora. Por dedução de amplificador operacional, esse valor de VIN vai estar aqui no pino 2. VIN dividido pelo resistor, pelo trim-pot R19, é um trim-pot que é de 50K, a gente vai forçar aqui uma corrente chamada IP1, uma fonte de corrente IP1 que a gente vai entrar com mais detalhe nos próximos slides. Pronto, tem um VIN lá no pino 2, dividido por R19, falei que vai provocar uma corrente IP1. Vamos tentar agora analisar o que acontecesse se o optoacoplador aqui ele tivesse sobre uma variação de temperatura. Vamos lá, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma corrente IP1, uma corrente aí X, né? Vamos botar X mesmo, né? Vamos imaginar qualquer valor X. Essa corrente IP1 vezes o resistor 19 provocou a tensão VIN. Na hora que tem a variação de temperatura, vamos supor que IP1 ele diminua, né? Vamos supor que diminua IP1. Assim que IP1 diminui, a queda de tensão em VIN, em R19 passa a ser um valor menor que VIN. Então, o amplificador operacional vai notar que existe um erro na entrada. Automaticamente, ele vai forçar uma corrente do LED maior para que haja uma excitação maior nessa fonte de corrente e a corrente IP1 ela volte a subir. Ou seja, existe uma compensação automática que, independente das variações de temperatura ou do desgaste natural da própria luz do LED, ele já faça a compensação. Então, esse outro diodo aqui, ó, essa outra fonte de corrente aqui, o diodo pode ver que ele está polarizado de forma contrária. Essa corrente aqui, vamos dizer assim, de fuga,
é o que vai ocasionar a fonte de corrente, né? Nesse circuito integrado aí, L300. Então, se aqui essa corrente IP1 ela diminui com a temperatura, a corrente IP2 diminui com a temperatura. Se a corrente IP1 aumenta com a temperatura, a corrente IP2 aumenta com a temperatura. Então, eles têm comportamentos semelhantes. Até porque a corrente IP1 ela é a corrente do LED, que a gente chama de IF, vezes uma constante K1. Da mesma forma, a corrente IP2 que a gente vai ver nos slides mais à frente. A corrente IP2 ela é igual à corrente do LED vezes uma constante K2, né? Se comporta de forma semelhante. Aqui está um resumo, né, de uma forma mais simplificada do circuito de entrada. O meu VIN, né, que aqui na entrada na inversora chamou de VA, vai ter um valor igual a VB. VB dividido por R1 provoca aqui a fonte de corrente IP1. Agora a gente vai analisar aqui o sinal de saída. Como eu falei para vocês, existe a corrente IP2. Para facilitar o entendimento, vamos adotar o seguinte. Esses resistores aqui, R1 mais R13, vezes a corrente IP2, aqui no pino 5 do optoacoplador, vai ocasionar Vout, né? Vout, vamos falar que ele é numericamente igual a Vin, né? Para facilitar o entendimento, né? Então, temos Vout aqui, que é igual a Vin, e eu vou somar com uma tensão de referência, né? Aqui eu só botei os sentidos da corrente, né? As correntes vão somar. Se somar, multiplicada por R10, vai dar o valor Vin mais Vref de forma invertida, porque isso aí é um somador inversor. Então, mais na frente eu vou explicar a vocês o porquê foi necessário somar a tensão Vin mais uma tensão de referência. Como aí está invertida, a gente passa para o próximo estágio de amplificador operacional com ganho 1 para desinverter. Uma forma resumida do circuito de saída está aí, né? Um modelo simplificado. Então, temos IP2 vezes R2, vai dar a tensão aqui Vout, com um sinal negativo. Pronto, agora a gente vai extrair o sinal. A gente já visto VIN mais VREF no pino 7 do IC5B. E, por dedução de amplificador operacional, né, essa tensão está aqui no pino 12, ela é igual ao pino 13, então vai fixar essa tensão aqui na parte superior de R5. Da mesma forma como a gente tem VREF, por dedução do amplificador operacional, é igual ao pino 9, que vai fixar na parte inferior do R5. Adianta a vocês que R5 ele foi adaptado para um resistor não, para um trim-pot de 100 ohms. Porque, como eu falei a vocês, para simplificar aqui o raciocínio, eu admiti que aquela saída Vout fosse igual a Vin. Mas aquilo ali depende tanto da configuração dos trim-pots, como também depende do ganho do próprio optoacoplador. Como varia de ópto para ópto, é necessário uma calibração em bancada, e R5, que não foi adaptado no trim-pot, faz parte dessa calibração. Mas assumindo que a tensão de saída do ópto é igual à tensão de entrada, temos o ganho 1. Se temos o ganho 1, aquele sinal de 4,36 volts na entrada está na saída de 4,36 volts. Então, eu somei aqui na parte superior de R5 4,36 volts mais a minha tensão de referência de 6 volts, que é como que eu adotei lá no meu circuito. E aqui embaixo, só tem minha tensão de referência de 6 volts, aqui eu faço a subtração. Eu eliminei os 6 volts, né, que foi necessário somar com essa componente DC para poder extrair o sinal, e aqui vai ficar Vref em cima de Vref, não, vai ficar Vin em cima de R5 e provocar uma fonte de corrente IS, né, a corrente de saída nesse pino M. Então, foi necessário adicionar a tensão de referência apenas para poder extrair na fonte de corrente. Como a gente está trabalhando com tensões positivas e negativas, foi necessária a criação de uma fonte simétrica. O trem disponibiliza o mais 15 volts e o menos 15 volts, porém não disponibiliza o GND. Então, se eu não tenho GND, é a mesma coisa que está entrando uma fonte aí de 30 volts. Então, repare bem, eu tenho 30 e tenho 0. Como aí a gente pode pegar esse 30 volts e dividir na fonte simétrica? Simples. Primeiro passo, a gente criou um divisor resistivo com resistores iguais, que fixou 15 volts na entrada dos amplificadores operacionais. Por dedução do amplificador, né, isso aí são 2 reforçadores booster, esse 15 volts vai estar na saída. O porquê eu adicionei o resistor R23? Simples,
Porque, embora aqui embaixo seja 15 volts, aqui em cima também seja 15 volts, como os componentes são imperfeitos, vai ter uma pequena diferença. Então, se eu não colocar um pequeno resistor aí, vai aparecer uma corrente súbita aí que vai aumentando, vai esquentando os transistores, depois eles queimam. Eu digo isso porque aconteceu comigo na bancada, por isso a necessidade desses resistores. É, agora a gente vai ver aí, ó, se eu tenho 15 volts no GND, em relação a 30 lá, ó, eu tenho 15 volts, uma fonte de 15 volts. Se meu GD é 15 volts em relação lá ao 0 volts lá, ó, eu tenho aqui uma fonte de menos 15 volts. Para facilitar o entendimento, vamos simular com carga. Coloquei uma carga na fonte positiva, né? Aqui está o mais dela. Então, 30 volts aqui em cima, 15 volts aqui embaixo, então só tem uma diferença de 15 volts em cima da carga. Vamos adicionar aí o sentido da corrente passando pelo transistor Q6. Vamos agora adicionar uma carga na fonte negativa. Agora presta bem atenção. O lado positivo da carga está aqui, ó, no lado de menor potencial, para que se torne uma fonte negativa para a carga. Então, perceba que o menos da carga está conectado em 15 volts e o mais da carga conectado a 0 volts. Então, eu posso dizer que eu acabei de criar uma fonte de tensão negativa em relação à carga. Então, essa foi a jogada para ter uma fonte de 15 e uma de menos 15 volts. E aí está o sentido da corrente sendo drenada pelo transistor Q5. Da mesma forma que a gente precisa de uma fonte simétrica, a gente também precisa de uma fonte de tensão isolada. Eu falei para vocês, por exemplo, da corrente IP1, falei da corrente do LED, falei do VIN, né? Então, esse lado de corrente e de tensão está no lado de potência do trem. Então, eu preciso ter uma isolação galvânica da parte de controle com a parte de potência. Então, como preciso fornecer alimentação para essa parte que está com a referência aterrada na parte de potência do trem, então é necessário uma fonte isolada por transformador. Vou explicar do final para o início para facilitar o entendimento, né? Que então uma alternada saindo pelo transformador. Então, quando o positivo vem por aqui, ó, o diodo superior retifica e joga aqui. Quando o positivo vem por essa bobina inferior, ó, ele retifica e joga aqui também. Aqui filtra e mais na frente tem alguns reguladores de tensão. Então, o funcionamento final, eu acredito que tenha sido uma compreensão mais fácil. Agora a gente vai analisar o lado primário. Os 30 volts ele está entrando por aqui, ó. Botando os resistores aí só para limitar a corrente, né? Então, os 30 volts, né? O 30 e o 0 volts está por aqui. Os resistores R17 e R24, eles fizeram fixar 15 volts nesse ponto. Se eu fixo 15 volts nesse ponto, que fica 15 volts em cada resistor. Então, o capacitor C10 se carrega com 15 volts e o capacitor C11 com 15 volts. Vou fazer uma limpeza aqui para a gente agora analisar o que vai acontecer com o chaveamento dos MOSFETs. Assumindo que Q3 feche primeiro. Quando Q3 fechar, veja, o positivo do capacitor C10, ele começa a conduzir, a chave fechou e atinge aqui o primário transformador por cima. Então, o positivo está aqui em cima. O outro lado já estava conectado no negativo do capacitor e o capacitor agora ele começa a fornecer energia para o primário do transformador. Esse é o primeiro ciclo de chaveamento. Agora vamos admitir que Q3 abra. Q3 vai abrir. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou botar aqui numa caneta vermelha novamente. Opa, acabei de tirar a caneta. Pronto. Na hora que Q4 vai fechar, Q3 abre, Q4 fecha, o que acontece? Perceba bem que o capacitor C11 ele já estava com o positivo dele conectado no lado oposto da bobina do transformador. Assim que o transistor Q4 fecha, esse outro lado aqui da bobina, ele está conectado aqui no dreno e fecha aqui o circuito com o capacitor. O que vai acontecer agora é que o capacitor descarregou de uma forma contrária na bobina. Então, isso acabou criando uma alternada no primário do transformador, com uma frequência lá superior, em torno de 100, 110 kHz que eu coloquei. Esse capacitor C7 e R12 é o que vai definir a frequência de chaveamento. No datasheet do IR2153, ele detalha mais aí esse cálculo do chaveamento. O diodo D2 e o capacitor C9 faz parte do circuito bootstrap para acionar o transistor Q3. Por quê? Porque percebam bem que quando esse transistor é acionado, a carga ele está na fonte do transistor Q3. Então, para que a gente tenha uma tensão de gate maior que a tensão da fonte para esse transistor ser acionado, é necessário um circuito bootstrap. Logo na entrada tem
esses dois resistores aqui em paralelo, tá? O R33 e esse outro aqui ao lado, se não me engano, o R16. E eles, a função deles é limitar a corrente de entrada no IR2153. Por quê? Porque aqui, ó, do pino 1 para o pino 4, eu tenho um diodo Zener. É necessário esses resistores para definir uma corrente no Zener. O IR2153 é um circuito integrado que ele pode operar com tensões de até 600 volts. Como eu estou trabalhando com 30 volts, eu preciso colocar resistores em série com esse Zener para que a corrente não ultrapasse a 25 miliamperes. Eu defini uma corrente aí de funcionamento de 15 miliamperes com essa associação em paralelo de dois resistores de 2K2. Aqui está o resultado do layout da placa, né? Em azul é a parte inferior da placa, em vermelho a face superior. Dá a entender que o azul é de cima aí porque, na verdade, foi a última camada que eu cliquei, aí ele se sobressaiu. Mas, na verdade, o azul está por baixo. Aqui a gente tem a linearidade do sinal. Reparem que esse em azul é a tensão de entrada. Eu coloquei lá um gerador de função em cima daquele resistor de 1K. Em amarelo é a fonte de corrente passando por um resistor externo que eu adicionei. Então, pode ver que a tensão em cima do resistor, que está variando por causa da fonte corrente, está linearmente com a tensão de entrada. Enquanto a tensão de entrada está no seu pico, a tensão de saída está no pico. Enquanto a tensão de entrada está no vale, a tensão de saída está no vale. Então, aí percebam que está totalmente linear. Aqui a gente tem dois HVS instalados. O HVS mais próximo na foto, ele fica eletricamente após o contator. A gente vai ver aí na próxima foto. Pronto. Aquele que eu circulei é esse aqui, ó, fica após o contator. Essas duas leituras aí são provenientes de HVS. Percebam que existe só uma diferença de 14 volts, mas o que é 14 volts para 3.300, né? Um erro aí menor que 0,1%. Está bem aceitável. Um resumo do que já foi feito lá nos trens CAFES da CBTU Recife. 25 placas de HVS02 foram fabricadas, 11 HVS02 instalados e um HVS01 instalado. Mais na frente eu mostro essa foto do HVS01, que foi onde tudo começou. Aqui estava o processo de montagem dos HVS, né? E até agora foram instalados em 7 trens. TUE 26, 28, 31, 34, 37, 39 e 40. Eu deixei um clique aqui para vocês acessarem a planilha de monitoramento dessas placas. Tem sensores que estão funcionando há mais de 150 dias, outros a 60 dias, outros a 100 dias. A planilha ela está se atualizando constantemente. Pronto, aí está o HVS01. Na esquerda, vocês podem ver que é uma placa confeccionada manualmente, uma placa dupla face, né? Eu imprimi o circuito no papel cochê, botei o ferro passar roupa e fiz as trilhas da tinta lá, prendendo a placa de fenolite. Foi bastante trabalhoso, né? Mas deu certo. À direita, ele instalado no trem. Perceba que existe um circuito aqui por fora. Porque quando eu fui instalar no trem, eu vi que havia necessidade de eu criar uma fonte simétrica. A fonte simétrica, nessa versão 1, ela ficou por fora. Na versão 2 já está tudo integrado, tudo bonitinho. Esse circuito aí está funcionando até hoje, faz mais de 150 dias. Se eu tirasse do trem, o trem estaria parado aí há mais de 150 dias. Olha o prejuízo financeiro e social. Em falar em prejuízos, né, vamos falar dos benefícios. No artigo, eu detalho mais essas informações, mas vamos lá. Foram instalados 12 sensores. Isso gerou uma economia na compra de material de R$ 190 mil. Por que eu risquei esses 120 mil aí? Porque lá no artigo eu disse que era R$ 10 mil a peça. Na verdade, em valores atuais, está R$ 15.885. Como foi confeccionado 25 placas, quando instalar todas, vai dar aí vamos dizer assim, livrar a CBTU de um prejuízo na compra de novos sensores de aproximadamente R$ 400 mil. Né? Os 12 HVS espalhados em 7 trens evitam uma perda de arrecadação de R$ 60 mil por dia. Esses cálculos aí eu destrincho com mais detalhe no artigo. Também é importante a gente falar dos benefícios sociais, já que a CBTU é uma empresa que ela olha o lado social dos passageiros. Veja aí o resumo que eu fiz do que está com mais detalhes no artigo. Cada trem dá em torno de 16 viagens por dia. Com a perda de 7 trens, teríamos uma perda média diária de 112 viagens.
112 viagens com uma média de 537 passageiros por viagem, dá um total de aproximadamente 60 mil usuários prejudicados sem o HVS. Então, além do prejuízo lá financeiro, se não tivesse HVS, a gente teria um prejuízo social muito grande, né? 60 mil usuários prejudicados por dia. E eu agradeço a todos pela paciência de ter escutado a minha apresentação. Espero não ter só contribuído com a CBTU Recife, mas com todas as empresas de trens do Brasil todo. Fiquem com Deus.